Trazer um update aqui dos protestos. Desculpa se dá para ouvir o ventilador, tá muito quente. O inverno inteiro foi muito quente aqui. Mas vamos lá. Apreensões recordes, ofensas repetidas, offenders, né? Ofendedores repetidos e queixas largadas. Pelo menos 28 pessoas foram presas anteriormente aos protestos. Legal que a gente consegue ver aqui na imagem que eles trouxeram um círculo com um ponto escrito "Mire aqui", né, para as pessoas jogarem pedra na fachada da loja. Aqui a gente tem as condutas mais normais durante os... Tem que dar um jeito essa câmera ficar parada, porque ela ficava parada e agora não fica mais. As queixas, as apreensões mais comuns durante os protestos. Então são 156 casos de interferir com um policial de paz, 188 casos de conduta desordeira, 58 casos de riot, que é praticamente vandalismo, né? Protesto, vandalismo disfarçado de protesto, 47 casos de resistir à prisão, 30 casos de outros ou mandados, 26 casos de agredir policial, 14 casos de escapar ou tentar escapar, 12 casos de trespass, que é invasão, 12 casos de conduta criminosa, 9 casos de tentativa de assalto a policial, 7 casos de harassment, que é... eu não sei traduzir isso daqui não. Não sei a palavra em português. Um caso de posse de arma de fogo não legal e um caso de burglary. Até a gente tem que os casos que aconteceram em... Aqui é tudo de Portland, tá? A gente tem 8, 13, 16, 22, 25 dessas pessoas. Na verdade não dá pra falar que cada caso aqui é uma pessoa, né? Porque uma pessoa pode ter tido vários crimes. A grande maioria das prisões foram em Portland, de acordo com os registros. Entretanto, a polícia de Portland não registrou a cidade natal de todas as apreensões, de todas as prisões, perdão. E alguns suspeitos foram listados como tendo residência não conhecida. Pelo menos 28 pessoas presas em agosto, esses números são só de agosto, tá? Não conta os meses anteriores, foram presas anteriormente aos protestos e 44 prisões envolviam pessoas cometendo crimes repetidamente, né? Eles tinham cometido antes, foram soltos, cometeram de novo. O negócio caiu ali embaixo. Assim, em algumas cidades, incluindo Newburgh e Scappoose, não vou falar dessas cidades, mostra 2 prisões, quando em fato foi a mesma pessoa sendo presa ambas as vezes. É o que eu falei ali, que uma mesma pessoa pode ter sido presa por vários motivos aqui. Aqui fala que a pessoa mais jovem presa tinha 15 anos, e a mais velha 60, uma média de idade de 29,65. Eu queria saber o número de pessoas mesmo que foram presas, não só o número de queixas criminais.
175, mais 45, 220, 235, 240, 51, 255 aqui em cima. Tá. Considerando que se for uma prisão por queixa, seriam 255 pessoas em suas cidades e 25, que eu tinha contado aqui, né, que vieram de outros locais. Então, 8% das pessoas saíram de suas cidades para ir protestar em outro lugar. Perdão. Um pouco de pelo de cachorro aqui, que me fazendo espirrar. E a gente vê que, acho que eles não trazem aqui, já está no dia 104 dos protestos. Alguns lugares falam 103, outros falam 104. Então, realmente não dá para ter certeza. E aqui nessa outra reportagem, o Departamento de Justiça, DOJ, eles, todas as pessoas que forem presas pela polícia local vai ser processado nacionalmente, não vai ser processado em nível federal, não em nível municipal. Então isso está fazendo com que os protestos diminuam, está fazendo com que os vandalismos diminuam, não só os protestos. A gente tem aqui que 2 pessoas foram presas por autoridades federais, foram represas, né? Cada uma delas pode ficar até 5 anos na prisão. Um foi acusado de assaltar um policial com um laser altamente potente, aqueles lasers verdes que a gente vê muito em estádios de futebol, que pode cegar, né? Eu ouvi histórias que já causou acidentes aéreos, aqueles lasers, porque eles chegam até aviões. E a de baixo foi acusado de atingir um policial de Portland. Eu não sei por que desceu, mas enfim. Na cabeça com um escudo de madeira. A gente tem outro aqui embaixo, acusado de esmurrar um policial na cara durante um protesto em 23 de agosto. Então a gente consegue ver que as prisões começaram a ser feitas finalmente e aparentemente eles não vão soltar essas pessoas, eles não vão simplesmente falar que elas estão protestando pelos motivos certos e deixar elas irem sem ir a julgamento, como não é advogado, como os procuradores de Portland estavam fazendo. A polícia prendia, o procurador ia lá e falava, não, essa pessoa estava protestando por um motivo legítimo, então ela está livre. Ela não vai nem enfrentar o julgamento. Ela já automaticamente está livre, a gente não vai levar esse caso ao tribunal. Então isso não vai mais acontecer com os procuradores federais, que finalmente, né, depois de mais de 100 dias, isso está acontecendo. Esse aqui é o mesmo caso, né, do anterior. Esse daqui está falando que 2 casos estão sendo presos novamente, que eles foram presos soltos pelo procurador local e foram represos. E nesse daqui ele está falando que são 3. Então, eu até li o outro, acho que não são o mesmo caso. Pave, Warner e Donnelly. William, não são mesmo. Então a gente consegue ver mais 3 pessoas aqui que haviam sido presas anteriormente, foram soltas pelo procurador local e estão sendo presas novamente pelo FBI e pelas forças federais.
como está falando aqui, foi preso pelo FBI, dia 2 de setembro, foi preso pelo Wes Marshall, pelos procuradores federais, setembro 2º também. E esse Donnelly, dia 26 anos, residente de Kelso, por ter assaltado um policial local. Quando eu digo assaltado, é agredido, tá? Por ter agredido um policial local em East Portland. Então, dá pra ver aqui que ele saiu da cidade dele para ir até Portland fazer esse tipo de vandalismo. Por vandalismo no dia 5, 8 e 30 de agosto, 3 vezes seguidas, né? 3 dias depois das prisões, por bloquear a rua e atirar objetos duros junto com resistir à prisão. Ele foi preso uma terceira vez, dia 30 de agosto, e transferido para a autoridade federal em setembro 2º. Os 3 enfrentam 5 anos, até 5 anos de prisão. Aqui a gente tem mais 2 casos de pessoas que foram presas pelas autoridades federais, sendo acusadas pelas autoridades federais. Não necessariamente foi o FBI que prendeu, né? Às vezes um policial local mesmo da cidade prendeu a pessoa, só que na hora de levar para o procurador, levou para um procurador federal em vez de levar para o procurador municipal, porque eles foram, eles dizem deputados, alguma coisa assim, que é quando a Polícia Federal toma a frente dos casos e a polícia local não precisa levar os presos para o procurador local, ele pode levar direto para o federal. Porque claramente a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela e os procuradores federais estão fazendo o trabalho deles, enquanto o procurador local não. Adam Green, de Dansville, e Dallas Williams, de Rochester, cada um até 5 anos de prisão. Pelo visto é a mesma queixa criminal contra todas essas pessoas, né? Que todas elas estão enfrentando até 5 anos de prisão. O advogado federal Kennedy James anunciou prisão de 2 defendants, né, duas pessoas que estão se defendendo de queixas de obstrução da justiça e impedir o enforçamento da lei durante desordem civil. Aqui ele diz que William Smothers alegadamente jogou fogos de artifício em policiais, com os fogos detonando próximos aos policiais. Ele fugiu da cena, mas quando ele foi localizado e preso, Kennedy disse que 2 fogos no estilo morteiro comerciais foram encontrados em sua posse. Ele disse que as queixas do último sábado, dia 2 de setembro, não, dia 5 de setembro, perdão. Ele disse que as queixas são do último sábado, 5 de setembro. Williams por jogar fogos de artifício na polícia e Adams por agredir um policial com um escudo caseiro, enquanto resistia à prisão. Tem um vídeo, eu não vou achar aqui, muito provavelmente, mas o Tim Pool compartilhou no Twitter dele, se eu não me engano, de um cara jogando um coquetel molotov, que é aquela garrafa de vidro com álcool dentro e um pano para fora. Aí acende o pano e joga. Quando a garrafa estoura, o álcool pega fogo e se espalha. Tem um ativista do BLM jogando molotov
e atingindo a perna de outro ativista. E a polícia vai apagar esse homem que está pegando fogo, enquanto com o extintor, né? Enquanto as outras pessoas que estão ali do lado dele estão querendo apagar com os escudos, né? O escudo de madeira que eles fazem, ou tampa de lixo, eles estão lá batendo no cara, tentando apagar, o cara tá rolando no chão, a polícia vem com o extintor e apaga o fogo. Então, apesar deles estarem cometendo crime, a polícia ainda não vai te deixar sofrer uma queimadura de 3º grau, por exemplo. Kennedy disse que as acusações não são direcionadas a suprimir a liberdade de expressão, mas punir violência. Aí aqui tem o outro tweet dele. Eu vou colocar o link na descrição para quem quiser ler tudo certinho. Eu fui pulando algumas partes. Aqui, só para lembrar, que eu vou falar agora, o título da matéria é Regras ou Vandalismo? O Joe Biden falou que se as pessoas querem que os protestos parem, é só elas votarem nele. É simples assim. Isso é menos uma promessa e mais uma ameaça, na minha opinião, na opinião da maioria dos comentaristas políticos, porque você praticamente está ameaçando as pessoas. Você está falando que se elas não votarem em você, os vândalos vão continuar queimando prédios, destruindo lojas e quebrando tudo. O subtítulo é Democratas têm um plano. Ameaçar o caminho deles até a Casa Branca. Lembrando que dia 26, se eu não me engano, vai começar os 50 dias de protestos na frente da Casa Branca. Vamos ver se vai ser protesto pacífico, do jeito que a primeira emenda da Constituição Americana diz. Que a primeira emenda da Constituição Americana diz que a liberdade de expressão, liberdade de protesto pacífico. O governador de Nova York falou que protesto não tem que ser pacífico. Eu não lembro se foi o governador de Nova York ou o prefeito de Nova York. Ele disse que protesto não tem que ser pacífico, mas a Constituição diz que tem. Então, a mesma coisa na Constituição brasileira, ela diz que protesto pacífico está garantido na Constituição, mas essas pessoas não estão querendo fazer protesto pacífico, então vamos ver se os 50 dias de protesto na frente da Casa Branca vai ser pacífico ou eles vão estar quebrando a lei, né? Era mais para ler o subtítulo que eu trouxe essa matéria, eu vou deixar ela também na descrição. E a gente tem essa daqui. Joe Biden também falou que ele não apoiava o vandalismo. Ele condenava qualquer tipo de vandalismo. Polícia de Portland prende staffer, são aquelas pessoas que trabalham junto com políticos. Então eles prendem um staffer democrata durante os riots, durante os protestos, vandalismo. A polícia prendeu um staffer, um top Democratic staffer. Então, não é alguém da classe baixa, digamos assim, dos empregados políticos, é alguém classe alta, digamos assim. No estado de Oregon, no legislativo do estado de Oregon. Essa semana, por interferir com a polícia durante os protestos, vandalismos. A polícia prendeu Christina Narayan, sei lá, que é
que é o diretor legislativo da Casa dos Representantes dos Democratas de Oregon, junto com 58 outras pessoas durante o protesto que começou sábado à noite e continuou durante o domingo de manhã. As pessoas não trabalham, não? Não trabalham, normalmente não. A pessoa de esquerda, extrema esquerda, normalmente vive de auxílio do governo. De acordo com a polícia de Portland, ela trabalha com a presidente da casa, Tina Kotek, desde 2016. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, e lá eles têm a Casa dos Representantes, que é o equivalente. Aqui no estado de São Paulo, a LESP tem o seu presidente. Essa Tina Kotek é a presidente da Casa dos Representantes lá. E essa Cristina, que foi presa, é uma das secretárias da diretora da casa, da presidente da casa. Então, aqui eles falam que já está há mais de 100 dias lá. Líderes de ambas, a direita e a esquerda, condenaram o conselho da cidade de Portland e o prefeito Ted Wheeler por endorsing o vandalismo e a destruição. Endossar é falar que tá tudo bem, que eles podem continuar, que não tem problema, basicamente. Então a gente vê que aqui embaixo também tem o governador de Nova York falando que Trump é melhor ter um exército se ele vir a Nova York, né? A gente vê que justamente quando o governo federal começou a prender as pessoas, sem precisar trazer a lei que dá direitos extras ao presidente, quando as forças nacionais começaram a agir, os protestos deixaram de ser violentos. Faz quase uma semana que eu não escuto um protesto violento de Portland. Então, as forças federais começam a prender, os protestos começam a ficar pacíficos, ou porque as pessoas que estavam quebrando tudo estão sendo presas, ou, em outros casos que é possível, essas pessoas que estavam sendo violentas estão indo até Washington para praticar vandalismo na frente da Casa Branca. Então, isso é uma coisa para esperar para ver. E a gente tem confirmação que o Partido Democrata tem pessoas do alto... É escalão ou calão? Do alto clero, junto com os manifestantes, junto com os vândalos. E eles podem fingir o quanto quiser. A gente sabe também que tem algumas pessoas que trabalham com Joe Biden que doaram para tirar esses vândalos da prisão. Quase, acho que 80% do valor que foi doado vem de pessoas afiliadas ao Partido Democrata, não necessariamente políticos, pode ser pessoas normais que estão afiliadas, que doam dinheiro para esses partidos, digamos assim. Aqui no Brasil a gente não pode ter empresa doando dinheiro para a campanha, mas a gente pode ter pessoas se afiliando aos partidos para doar 10, 20 reais, para participar dos fóruns que acontece, esse tipo de coisa. Então o Partido Democrata está muito enraizado
no BLM, no Antifa, no antigo Black Bloc também. Eles podem fingir o quanto quiser, mas já está claro que eles estão fazendo todo o possível para não perder esses votos. Né? Eles acham que com esses votos eles ganham. Como eu falei, Joe Biden ameaçando a população dos Estados Unidos, falando que se ele não ganhar, o vandalismo vai continuar. Depois disso, né? Eu vou nessa, eu tenho que dar um jeito nessa câmera ainda. Tá desde ontem com problema. Mas é isso, valeu.